No vídeo de hoje você finalmente vai aprender qual que é a diferença entre sistema adesivo convencional, universal e autocondicionante. Sejam bem-vindos à parte 2 da aula sobre sistemas adesivos aqui no canal. Se você não assistiu a primeira aula, é só você clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Não perde a primeira aula porque ela tem total ligação com essa aula que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Bruna de Souza, eu sou cirurgiã dentista e esse daqui é o Souza Bru, o canal que ajuda você a evoluir cada vez mais dentro da odonto. Se você não é inscrito nesse canal, já te convido a fazer parte. É só clicar no botão direito que está aparecendo aqui embaixo, assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Quero te lembrar também que o PDF dessa aula já está pronto. É só você ir na descrição desse vídeo, clicar no link. Esse link vai te mandar para o meu canal do Telegram. Chegando lá no Telegram, você vai rolar o feed até você encontrar o PDF que você deseja, como se fosse um catálogo. Porque lá tem esse PDF e todos os outros já produzidos por Souza Bru. Mas agora chega de enrolação e vamos para o nosso conteúdo de hoje. Sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre adesão aos tecidos dentários. Na primeira parte dessa aula, você aprendeu sobre os princípios da adesão e também sobre os componentes do sistema adesivo, o ácido, o primer e o bond. Se você ainda não viu a primeira parte da aula, eu vou deixar aqui no card desse vídeo. É só você clicar nesse card para aprender mais sobre os princípios da adesão e os componentes do sistema adesivo. E aqui, na parte 2, você vai aprender sobre os tipos de adesivo, vai saber diferenciar o que é um adesivo convencional, de um autocondicionante e adesivo universal. E você também vai aprender o passo a passo da adesão dentro de cada um desses sistemas adesivos. Basicamente, nós temos 3 tipos de sistema adesivo: o convencional, o autocondicionante e o universal. Dentro do convencional, nós temos o convencional de 3 passos, que inclui a utilização do ácido, do primer e do bond de forma separada. E a gente tem também o convencional de 2 passos, que utiliza o ácido de forma separada e o primer e o bond em um único frasco. Já o sistema autocondicionante, a gente não tem o ácido utilizado de forma separada. O sistema autocondicionante, como o próprio nome diz, o ácido já vem misturado com algum componente do sistema. No caso, o autocondicionante pode ser de 2 passos, onde o ácido vai ser misturado com o primer, e a gente tem a solução de um primer acídico, que é atuante junto com o bond. E a gente tem também o sistema autocondicionante de 1 passo, que é muito parecido com o sistema universal de 1 passo, onde a gente tem o primer, o ácido e o bond juntos. A partir de agora, a gente vai falar sobre cada um desses sistemas de forma separada para que você entenda o passo a passo e a utilização de cada um deles. O primeiro é o sistema convencional de 3 passos. Nesse sistema, a gente tem o ácido, o primer e o bond. Alguns exemplos de sistema adesivo convencional de 3 passos do mercado. Tem o Scott Bond da 3M. Aqui a gente percebe que a gente tem o frasquinho do primer, escrito aqui ó, o primer, que é o segundo passo, que vem depois do ácido. E a gente tem o adesivo, que é o 3º passo, o bond. Além do Scott Bond da 3M, um outro adesivo bem famoso, que é convencional de 3 passos, é o Opt Bond da Care. Esses 2 adesivos são adesivos de ótimo desempenho. No caso do sistema convencional de 3 passos, a gente vai ter então os 3 componentes do sistema adesivo utilizados de formas separadas. Sendo assim, a gente tem o ácido, o primer e o bond aplicados separadamente. Como seria então o passo a passo da utilização desse sistema convencional de 3 passos? O primeiro passo do sistema é aplicar o ácido fosfórico. Assim como eu já havia mencionado para vocês na outra aula, na primeira parte dessa aula, o ácido fosfórico ele é utilizado tanto na dentina quanto no esmalte. No esmalte, o ácido fosfórico é utilizado por 30 segundos e na dentina por 15. Para utilizar o ácido então nesse sistema, a gente vai aplicar o ácido primeiramente na região de esmalte durante 15 segundos. Passados esses 15 segundos, a gente acrescenta o ácido na região de dentina por mais 15 segundos. Assim, a gente tem a soma de 30 segundos de atuação do ácido em esmalte e de 15 segundos do ácido na região da dentina. Lembrando que o ácido ele é responsável por criar micro-retenções na superfície do esmalte e de principalmente degradar a smear layer na região da dentina. Mas todos esses aspectos do que o ácido faz em cada um desses tecidos já foi explicado na parte 1 dessa aula, que eu sugiro fortemente que você assista.
Uma vez que esses dois tecidos foi condicionado com o ácido fosfórico, o outro passo é realizar a lavagem desse ácido. Essa lavagem deve ser minuciosa e realizada pelo dobro do tempo, ou seja, por 60 segundos. Pode parecer um exagero ficar lavando a cavidade por 1 minuto para eliminar todo o ácido da superfície. Entretanto, se a gente deixa qualquer resíduo de ácido sobre a dentina principalmente, esse ácido pode continuar atuando aqui na região de dentina e com o tempo pode até mesmo prejudicar a nossa restauração, porque pode formar gaps nesse tecido. Então, a gente tem que se certificar que todo o ácido da superfície do dente foi eliminado. Uma vez que essa lavagem foi feita de forma eficiente, nós precisamos reduzir a umidade das superfícies desses tecidos, tanto da dentina quanto do esmalte. Mas lembrando que a dentina ela não pode ser um tecido completamente seco. Isso porque se a gente secar completamente a dentina, nós temos o colabamento das fibrilas de colágeno. E se essas fibrilas se colabam, ela impede a retenção do bonde, que é um dos últimos passos do sistema adesivo. A dentina então precisa ficar úmida. Para garantir a umidade controlada da dentina, nós secamos esse tecido com bolinhas de algodão. E com a dentina protegida, nós jogamos um leve jato de ar para secar a região de esmalte e eliminar também um pouco do excesso da umidade da dentina. Feito isso, vamos aplicar em seguida o primer. Para quem não lembra da primeira aula também, o primer ele é um componente do sistema adesivo que é aplicado exclusivamente na região de dentina. É óbvio que em algumas situações, e principalmente quando a cavidade é muito pequena, o primer pode cair na região de esmalte. Os estudos apontam que se o primer ficar na região de esmalte, não tem prejuízos e nem vantagens para a adesão nesse tecido. Então pode deixar o primer em esmalte, mas lembrando que é preferencialmente aplicável na região de dentina. Na primeira aula, eu já tinha explicado para vocês que o primer ele é responsável por reduzir a umidade da dentina e funciona também como um ponto intermediário, um ponto de ligação entre o bonde e a dentina. Assim, nessa etapa, a gente vai aplicar o primer somente na dentina e esfregar esse primer por 20 segundos ativamente. Feito isso, vamos jogar um leve jato de ar para que tanto a água quanto os solventes do primer evaporem. Se você não lembra também da primeira aula, eu expliquei que o primer ele possui alguns solventes, como por exemplo álcool e acetona. Esse álcool e a acetona, na presença da umidade da dentina, acabam evaporando um pouco do excesso de umidade da dentina. E esse leve jato de ar que a gente coloca aqui nesse momento, ele ajuda nesse efeito da evaporação. Condicionado então o esmalte com o ácido fosfórico e a dentina com o ácido fosfórico e com o primer, passamos então para a etapa de aplicação do bonde. O bonde ele vai ser aplicado tanto na dentina quanto no esmalte e ele é aplicado de forma ativa por 20 segundos. Depois disso, vamos jogar um leve jato de ar para eliminar o excesso do bonde e realizar finalmente 20 segundos de fotopolimerização. Agora que a gente já entendeu o sistema adesivo convencional de 3 passos, vamos entender o convencional de 2 passos. O sistema convencional de 2 passos, ele possui ainda o ácido aplicado separadamente. Lembrando que em todos os sistemas convencionais, o condicionamento ácido é feito de forma separada, porque os componentes do sistema convencional não possuem caráter ácido na sua composição. Mas o sistema convencional de 2 passos não possui o primer e o adesivo separados, e sim juntos. Ou seja, o sistema convencional de 2 passos vem em apenas um único frasco, o primer e o adesivo. Alguns exemplos comerciais do sistema convencional de 2 passos, nós temos, por exemplo, o Single Bond da 3M, o E-Bond e o Amber convencional, que é da FGM. Nesse caso, a gente vai ter então o primer e o bond em uma mesma solução. Alguns fabricantes indicam aplicar essa solução por mais de uma vez, aplicar mais de uma camada. E isso depende da bula de cada um desses produtos. Então é sempre importante, quando você compra um adesivo, você busque entender qual que é a forma de aplicação desse sistema. Para desenvolver esses produtos, a indústria faz vários estudos. Então já vem na bula desses produtos a melhor forma de utilização. Então é sempre bom que a gente leia. Essa solução de primer bond deve ser aplicada tanto sobre dentina quanto sobre esmalte.
Então, qual seria o passo a passo para realizar a adesão com o sistema convencional de 2 passos? O primeiro deles, assim como no outro, é aplicar o ácido tanto sobre esmalte como dentina. Então, aplicamos o ácido primeiro sobre o esmalte por 15 segundos, depois adicionamos na região de dentina o ácido por mais 15 segundos, somando na região de esmalte 30 segundos e na região de dentina 15 segundos. Vamos lavar essas cavidades abundantemente com água durante 60 segundos para eliminar qualquer tipo de resíduo ácido. E por fim, vamos realizar a secagem desses tecidos. Lembrando que a gente vai controlar a umidade da dentina com bolinhas de algodão e com jato de ar para secar tanto a região de dentina de forma controlada, quanto também a superfície do esmalte. Feito isso, o sistema adesivo convencional de 2 passos não tem mais o primer e o bond separados, então em uma única solução a gente vai aplicar o primer bond. Nesse caso, o primer bond ele vai ser aplicado tanto na dentina quanto no esmalte, de forma ativa durante 20 segundos. Depois de aplicado, vamos jogar um leve jato de ar nessas superfícies para eliminar o excesso do bond. Quando você vai jogar o ar sobre a superfície do dente, é sempre importante que você certifique que a sua seringa tríplice está jogando somente ar. Quando você usa a água da seringa tríplice, pode ser que fique algumas gotículas de água lá dentro. E quando você for apertar para jogar o ar, essas gotículas acabam saindo. Então é sempre bom você certificar que ao apertar o ar da seringa tríplice, somente ar está saindo de lá. Feito isso, depois que você condicionou tanto esmalte quanto dentina com esse primer bond, eliminou os excessos, aí sim a gente vai fotopolimerizar essas superfícies por 20 segundos. Agora que a gente já entendeu sobre os convencionais, vamos falar sobre o sistema adesivo autocondicionante. O sistema autocondicionante, como o próprio nome diz, ele não precisa de uma etapa separada com o ácido, porque o ácido ele vem misturado com os componentes do sistema. No caso, a gente tem o sistema autocondicionante de 2 passos e de 1 passo. Vamos entender primeiro o sistema autocondicionante de 2 passos. O sistema autocondicionante de 2 passos, ele possui um primer acídico, um primer com caráter ácido, e ele possui também um bond. Alguns representantes no mercado de sistema adesivo autocondicionante de 2 passos, nós temos, por exemplo, o da Clearfill. Nesse sistema a gente vai ter o primer ácido e nós vamos ter o bond. Esse primer ácido do sistema autocondicionante, ele que é o responsável por fazer o condicionamento ácido. Diferente do que acontecia no sistema convencional, onde a gente tinha o ácido separado e que fazia o condicionamento tanto de dentina quanto de esmalte, aqui o primer, que já é acídico, que vai fazer essa função. Então esse primer acídico vai ser colocado na região de dentina e de esmalte. E diferente do que acontecia nos sistemas convencionais, onde a gente aplicava o ácido e depois lavava a cavidade, aqui não vai acontecer isso. A gente vai aplicar o primer acídico e não vai lavar a cavidade. O que significa dizer que a lama dentinária ela não vai ser removida dali, e sim incorporada na camada híbrida. Para você entender melhor como que isso acontece, eu trouxe aqui essa imagem. Antes, lá no sistema convencional, a gente tinha a lama dentinária que é representada aqui em cinza. Ao aplicar o ácido separado, essa lama dentinária era degradada e depois, quando a gente vinha e lavava a cavidade, a lama dentinária era eliminada aqui da superfície da dentina. Entretanto, com o primer acídico, a gente simplesmente vai passar esse primer acídico na superfície da dentina. E como a gente não vai lavar essa região, o primer acídico simplesmente vai degradar um pouco da lama dentinária, mas ao mesmo tempo vai incorporar essa lama dentinária na camada híbrida entre dentina e o adesivo. Pensando na dentina, o desempenho do primer acídico é ótimo, porque ele consegue penetrar em todos os poros da dentina e ele não cria nenhum tipo de gap na dentina. Pensa comigo, antes, com os sistemas convencionais, a gente colocava o ácido e lavava tudo isso. Depois a gente aplicava o primer. Você concorda comigo que ao aplicar o ácido, lavar essa camada, aplicar outra camada, pode ser que entre esses passos, alguns espaços da dentina pode ficar sem nenhum material? Podem ser que formam-se gaps ali na região da dentina que não vão ser preenchidos com nenhum componente do sistema adesivo. Agora, com esse primer acídico, como ele realmente vai penetrando na dentina, é mais difícil que existam gaps, porque uma vez que a gente aplica esse primer, a gente não vai lavar, a gente não vai remover ele ali, e a tendência é que ele vai cada vez mais buscando ali seus espaços e preenchendo os espaços da dentina. Isso é só um exemplo para você entender o quanto esse primer acídico tem um ótimo desempenho na dentina.
Entretanto, esse primer acídico, ele é menos ácido do que o ácido fosfórico que a gente costumava usar lá no sistema convencional. E ele precisa, de fato, ser menos ácido, porque a gente vai aplicar ele direto na dentina, que é um tecido orgânico. Se ele for um ácido muito forte, ele degradaria muito a estrutura da dentina e isso poderia até mesmo prejudicar a nossa restauração a longo prazo. Se ter esse caráter menos ácido é importante para a dentina, para o esmalte, esse primer menos ácido é muito ruim. Porque o esmalte, ele é um tecido altamente inorgânico e muito rígido, e a gente precisaria de um ácido mais forte para ter um melhor rendimento em esmalte. Isso significa dizer que esse primer ácido tem um baixo rendimento no esmalte. Nesse cenário, a gente tem então um componente que é muito bom em dentina, mas que é muito ruim para o esmalte. Para tentar equilibrar essa situação, qual foi a saída que se pensou? Realizar o condicionamento seletivo do esmalte. O que seria isso? Seria aplicar o ácido fosfórico, que era o mesmo ácido do sistema convencional, somente em esmalte. Esse ácido é mais forte e esse ácido consegue atuar de forma eficaz no esmalte e criar micro-retenções suficientes para uma boa adesão. E é exatamente isso que a gente faz hoje dentro dos sistemas autocondicionantes. Então, como ficaria o passo a passo de um sistema autocondicionante de 2 passos? O primeiro passo seria aplicar o ácido fosfórico de forma isolada, somente em esmalte. Aqui, esse ácido somente em esmalte seria aplicado por 30 segundos. E nesse caso, a gente não aplicaria o ácido na região da dentina. Uma vez que a gente aplicou o ácido em esmalte por 30 segundos, vamos realizar a lavagem desse ácido por 60 segundos e secar as cavidades. Lembrando sempre de tomar cuidado para não secar completamente a dentina. A gente vai eliminar o excesso de umidade da dentina com bolinhas de algodão e jogar um jato de ar para secar bem a superfície do esmalte. Feito isso, a gente vai aplicar então o primer acídico, somente na região de dentina. Esse primer acídico vai penetrar na dentina e vai fazer com que essa dentina não crie gaps. O condicionamento com esse primer acídico na dentina, ele é mais brando, diferente do que acontecia com o ácido fosfórico, criando então um condicionamento mais eficiente sobre um tecido que é mais orgânico como a dentina. O primer acídico deve ser aplicado por 20 segundos e seguido de um leve jato de ar. Depois de aplicar o ácido somente em esmalte e o primer somente em dentina, aí sim a gente vai aplicar o bond tanto em esmalte quanto em dentina, pois agora dentina e esmalte estão condicionadas para receber o bond. O bond deve ser aplicado por 20 segundos, seguido de um leve jato de ar. Feito todas essas etapas, vamos realizar 20 segundos de fotopolimerização dessas camadas. Além do sistema autocondicionante de 2 passos, nós temos também o sistema autocondicionante de 1 passo. Nesse caso, nós vamos ter o ácido, o primer e o bond em um mesmo frasco. Um exemplo de sistema adesivo autocondicionante de um frasco é o All-in-On da Care. Esse sistema adesivo possui então o ácido, o primer e o bond em um único frasco. Assim como acontecia no outro sistema autocondicionante de 2 passos, aqui a lama dentinária também não é removida, e sim incorporada na camada híbrida, assim como a gente tinha visto anteriormente. Ou seja, a gente vai aplicar essa solução sobre a dentina e essa solução, como ela tem primer, tem o ácido e o adesivo, ela vai penetrar bem melhor sobre os túbulos dentinários e incorporar a lama dentinária junto com a camada híbrida. Entretanto, é preciso lembrar também que essa composição, sem a atuação do ácido fosfórico separado no esmalte, não traz um condicionamento tão eficiente para a região do esmalte. Por isso aqui também é indicado o condicionamento seletivo do esmalte. Ou seja, aplicar o ácido fosfórico exclusivamente na região do esmalte para criar micro-retenções eficientes para a adesão. Então, como seria a sequência de um sistema autocondicionante de 1 passo? A primeira etapa seria então aplicar o ácido somente na região de esmalte por 30 segundos. Feito isso, vai realizar a lavagem pelo dobro do tempo de forma eficiente e depois secar a dentina de forma controlada e jogar o jato de ar na superfície de esmalte. Feito isso, a gente vai aplicar essa solução de um único passo, tanto na dentina como no esmalte. Essa solução deve ser aplicada de forma ativa por 20 segundos em cada um desses tecidos, seguida de um leve jato de ar. Em seguida, vamos fotopolimerizar as camadas do sistema adesivo por 20 segundos. Agora que a gente já viu o sistema convencional e o autocondicionante, o último sistema é o universal de 1 passo.
Existem algumas marcas representantes de adesivo universal. Nós temos, por exemplo, o Amber, o Tetric Bond da Ivoclar, o adesivo universal da Dentsply, o OptiBond universal da Care e o Scott Bond universal da 3M. Os sistemas universais possuem em um único frasco o ácido, o primer e o bond. E eles podem ser usados com condicionamento ácido, assim como o convencional, ou eles podem ser usados sem condicionamento ácido, assim como os sistemas autocondicionantes. Como a gente já havia visto anteriormente, por possuir o ácido, o primer e o adesivo em um único frasco, ele atua melhor na superfície de dentina, já que ele consegue penetrar nessa superfície e preencher todos os gaps e espaços vazios. Entretanto, a atuação desse sistema adesivo sobre o esmalte não é tão eficiente, assim como acontecia nos outros sistemas, sendo necessário então um condicionamento seletivo do esmalte, a aplicação do ácido fosfórico exclusivamente na superfície do esmalte, para que a gente consiga criar micro-retenções mais eficientes e garantir uma boa adesão. Assim, apesar do sistema de adesivos universal aceitar o condicionamento ácido do convencional, a gente vai optar por fazer o condicionamento seletivo no esmalte e na dentina optar por fazer somente a aplicação da solução do sistema adesivo. Então, como seria o passo a passo da utilização de um sistema adesivo universal? Assim como acontecia nos sistemas autocondicionantes, a utilização do ácido acontece de forma seletiva no esmalte, onde a gente vai aplicar o ácido fosfórico por 30 segundos somente em esmalte. Feito isso, vamos lavar a cavidade pelo dobro do tempo de forma eficaz durante 60 segundos. E após isso, vamos remover o excesso de umidade na dentina com bolinha de algodão e na superfície de esmalte com jato de ar. Feito isso, nós vamos aplicar a solução do sistema adesivo tanto na dentina quanto no esmalte, ou seja, essa solução de ácido, primer e bond, durante 20 segundos, seguido de um leve jato de ar. Após todos esses passos, vamos realizar a fotopolimerização por 20 segundos nessas camadas de adesivo. O livro que eu utilizei para trazer essa aula para vocês é o livro de Odontologia Restauradora, Fundamentos e Técnicas. Eu usei esse livro para trazer tanto essa parte quanto a primeira parte dessa aula. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha te ajudado a finalmente a entender qual que é a diferença entre os sistemas adesivos e principalmente a entender o passo a passo de como realizar esses sistemas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, porque isso me ajuda muito a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. No mais é isso, um beijo e até o próximo vídeo.